debate, esta relação entre os orçamentos participativos e os programas políticos acabam por ser colocadas numa dimensão mais conflitual do que de complementaridade. Pegando um pouco em algum trabalho de campo que o Giovanni tem vindo a fazer ao longo dos anos, vou passar só algumas citações de algumas entrevistas feitas com alguns dirigentes locais, alguns presidentes de câmaras municipais que aplicam o orçamento participativo, para irmos percorrendo um pouco as nuances e as várias configurações que este problema pode ter e questões que lhe estão associadas. Mas apenas antes disso para dizer que o nosso entender e o entender de quem defende os modelos de orçamento participativo naturalmente é que estes fazem sentido na medida em que complementam e potenciam o exercício do poder local nos termos da democracia representativa tal como a conhecemos. Só a interligação entre mecanismos de participação com mecanismos de representação, no sentido de se potenciarem e de se complementarem, é que faz algum ganho, traz algum ganho para aquilo que é o governo municipal. De outra forma, se quer o governo local impede o desenvolvimento dos mecanismos de participação, quer os mecanismos de participação conflituam e obstaculam a realização do exercício do poder local representativo, então é porque não está a funcionar. Portanto, quer a democracia participativa, quer a representativa, a articulação devem ser entendidas como algo que se complementa e que se reforça. E os orçamentos participativos, também já como foi referido, são apenas um instrumento, entre outros, dentro dos vários procedimentos de democracia participativa. O que os faz um bocadinho mais especiais do que outros é porque realmente têm implicações muito concretas em termos de definição de políticas públicas e de intervenção ao nível do governo local, e por isso é que esta questão, se conflitua ou não com os programas políticos, aparece muitas vezes. Vamos passando a algumas citações e depois só uma breve conclusão. Temos aqui uma posição de Alberto Gomes, que é o responsável pelo orçamento participativo em Reino Unido, Espanha, em que ele diz: o programa eleitoral não serve para muitos, muitas vezes são todos iguais e o cidadão nem sequer os conhece quando for. Isto é claramente uma posição que estará num dos extremos. Portanto, defender os orçamentos participativos e defendê-los quase como uma situação de supremacia em relação aos programas políticos, dizendo que os programas políticos valem o que valem, não valem muito. Todos sabemos que muitas vezes, quando as pessoas votam, nem sequer os conhecem e muitas vezes eles acabam por ser iguais. É uma posição de extremo que também não é aquela que penso eu devemos entender para analisar este problema, mas que é de facto muitas vezes veiculada e entendida por muitos dos atores que estão no terreno e que implementam estes processos. Uma outra perspectiva sobre esta relação, desta feita de Roberto Bruni, Presidente da Câmara de Bergamo, na Itália, que diz o seguinte: quando decidimos começar o orçamento participativo, percebemos que o programa poderia ser apenas uma parte da nossa atuação. Agora que tínhamos que governar para todos, incluindo os que não votaram em nós, e gostávamos de nos relacionar com eles também de forma ativa. Isto já é uma posição que nos traz mais para a dimensão da complementaridade. E dizer, quando se define qual é a diferença então entre a implementação do orçamento participativo e o programa político, a definição do programa político. Um programa político é definido orientado para um grupo muito específico da população, para um setor muito específico, procura atrair alguém que se posicione politicamente dentro do mesmo quadrante, digamos assim, de quem se está a candidatar. O programa político à esquerda é diferente do programa político à direita, e dentro dos programas políticos à esquerda há muitas diferenças, e dentro dos programas políticos à direita há muitas diferenças também. Portanto, uma das diferenças, e que nos mostra, começamos a trazer agora já para o domínio da complementaridade, uma das menções em que podem ser complementares é esta que precisamente se coloca aqui. O programa político, quando é feito, é pensado para se dirigir a um setor muito específico da população e para conquistar. A partir do momento que um governo é eleito, não está a governar apenas para aqueles que votaram nesse programa político e se identificam com eles, mas está a governar para a totalidade dos cidadãos dessa localidade. E, nesse sentido, programas de implementação e de participação e de envolvimento de todos os cidadãos, como o orçamento participativo, funciona como um excelente instrumento de ligação, de vinculação e de complementaridade entre os programas políticos e depois a sua aplicação prática, podendo agregar, digamos assim, os interesses diferentes da população. Uma outra posição de Paulo Costa, ex-presidente da Câmara de Veneza e que agora é eurodeputado. Tivemos que discutir muito a decisão de começar o orçamento participativo porque a coligação não estava nada compacta.
Alguns diziam que íamos perder a nossa especificidade de eleitos. Mesmo assim decidimos começar, só começando, os céticos queriam saber se realmente o que se trata. E os céticos tiveram a oportunidade de descobrir que o contacto com a população não contrastava com o programa, mas dava antes ideias complementares. Mais uma vez, e no seguimento da posição que foi apresentada anteriormente, a necessidade de mostrar como é que o orçamento participativo, e aqui só na prática é que isso pode ser demonstrado, mostrar como é que o orçamento participativo não enfraquece de forma nenhuma o programa que foi definido, antes o pode reforçar, e pode reforçá-lo precisamente pelo envolvimento da totalidade dos cidadãos. E não põe em causa a especificidade dos eleitos, embora isso seja uma coisa que à partida aparece como uma crítica, porque o governo eleito continua a ter responsabilidades e continua a ter a obrigação, digamos assim, de cumprir minimamente com o programa com o qual se apresentou ao eleitorado. Mas em determinados setores do governo local isso pode e deve ser alargado a todos os cidadãos sem que se viole o programa inicialmente definido. Francesco Argeri, o Giovanni há de ser isto melhor do que eu, ex-presidente da Câmara de Pieve e Manuel da Itália, em que diz: nunca considerei que o programa fosse tudo. O programa, para nós, faltam sempre um nós, peço desculpa, não é apenas uma lista de obras a fazer, é algo em aberto. O mais importante é ser uma plataforma de valores que, se for violada pela participação das pessoas, no sentido comum aqui, dá-nos o dever de intervir. Claro que isto não é ingolua. Nós introduzimos no OP a possibilidade de veto, mas nunca tivemos de usá-lo. As pessoas mostraram-se responsáveis e coerentes. Aqui colocamos a questão de como o programa, quando é apresentado à população, é feito num determinado momento do tempo. Tem de ser apresentado como uma coisa fechada. Nenhum governo, nenhum político, ninguém que se candidata apresenta um programa a dizer: podemos fazer isto, mas também podemos fazer aquilo, podemos avançar para esta proposta, mas também podemos avançar para aquela. Tem que ser apresentado necessariamente como uma proposta fechada. Ora, a introdução de instrumentos como o orçamento participativo permite precisamente que esse fechamento, que é a base de funcionamento e de governo local, possa depois ser atualizado e possa ser modificado ao longo do tempo, com dados concretos e com aquilo que é a intervenção concreta na situação real de vida das pessoas. Uma outra citação deste presidente de uma freguesia de Roma, que diz o seguinte: eu vejo assim, muitos programas são iguais porque contêm muito mais do que poderemos fazer de verdade. O OP ajuda à escolha do que é prioritário e do que é urgente, dado que no programa as propostas estão todas no mesmo nível e não são declinadas no tempo. Mais uma forma de complementariedade que está aqui evidente. Ou seja, que tal como anteriormente falava, os programas políticos têm que ser necessariamente instrumentos e ferramentas fechadas como PowerPoints. São abertas depois no exercício das funções, obviamente. O orçamento participativo ajuda a fazer isso, como disse, atualizando no real e no concreto à medida que o tempo vai passando, mas também ajuda de outra forma, que é esta que está aqui evidente. Ajuda, em conjunto com a população, a definir dentro de um conjunto de prioridades e dentro de um conjunto de questões que são urgentes de resolver, fazer essa decisão em conjunto e mostrar o que é mais prioritário, o que é mais urgente em cada momento e poder hierarquizar assim as posições e as decisões e quais são as políticas com as quais se avançam em cada momento. Chiucci, da Câmara de Romano, Itália, também diz o seguinte: as razões para fazer a participação, para um centro pequeno como o nosso, não se trata de aproximar a população a nós, mas sim eliminar as suspeitas sobre o que é novo. Aprendemos juntos a complexidade do nosso território. Nós sabemos pouco, muitos de nós nem sequer são pagos para administrar. E quando há elementos críticos que se repetem em todos os programas diferentes, o que é que faz o cidadão? Não vota? Não seria melhor abrir a discussão depois, maior oposição, com a base naquela plataforma comum? Ou seja, o que está aqui em causa é o seguinte: em municípios muito pequenos, como é o caso deste, e aqui de Comano e Itália, em que realmente há aqui uma pessoa paga para estar na administração, a Presidente da Câmara e pouco mais, realmente se calhar começa a se colocar. Então, mas se há problema político, se os municípios são pequenos, as pessoas conhecem todas umas às outras, porque é que é preciso mais instrumentos? Este já chega.